Eu nunca fui fisiculturista. Aí você vai olhar e vai falar assim, isso aí é óbvio, ninguém te perguntou nada, já clica no gostei, se inscreve no canal. Mas eu tô ali no meio, né, de muita gente, e eu estando no meio, a gente sabe de muitas doses, de coaches que prescrevem, de atletas que tomam. E aí a pergunta que às vezes eu recebo de alunos da consultoria é, quanto realmente de hormônios os fisiculturistas tomam? Galera, o que a gente tem que lembrar aqui? Depende da categoria, certo? Então a gente já entende que o que uma mulher toma e o que um homem toma é diferente, beleza. Só que o que o homem toma de um cara que compete na Men's Physique, de outro que compete na categoria Open, é diferente também. Então vamos falar aqui uma média, mais ou menos, certo, de mulheres. As duas principais categorias das mulheres, eu não estou desmerecendo nenhuma, tá? Mas são as duas mais populares, é a biquíni e a wellness, beleza? Biquíni tem várias que competem sem tomar nada. Vai dizer, Leandro, é mentira. Não, não é mentira. Tem pessoas que têm uma genética muito boa, o volume muscular que é necessário ali não é tão grande. Então eu conheço atletas boas que competem sem tomar nada. Tem atletas que acabam tomando um pouquinho, próximo da competição, né? Então, por exemplo, fica a maior parte do tempo natural, ele 2 meses antes coloca alguma coisa, mas pouco, às vezes vamos dizer assim, pouco para a competição, né? 10 miligramas por dia de uma oxandrolona, alguma coisa assim, para dar mais densidade, fazer a pele colar mais no músculo, etc. Então, assim, bem tranquilo. Bem tranquilo, mas lembre-se sempre que você tem que consultar o teu médico, certo? Eu expliquei isso no meu curso de esteroides, que o curso dá várias dosagens, várias coisas para você ter uma ideia, para quando você procurar um profissional você não ser enrolado, porque existe profissional ruim até para prescrever hormônio. E aí você que se ferra. Uma atleta wellness, né, uma menina wellness, já começa a tomar um pouquinho mais. De novo, depende. Eu estou falando aqui de forma genérica, porque não sei quem falou que ficava natural a maior parte do tempo, então é verdade, tem algumas que sim. Mas vamos colocar assim que uma wellness que se preze, vai tomar ali algo, vamos colocar em miligramagem diária, tá? 20 miligramas por dia de alguma coisa, tá? É aceitável. Logicamente, pode ser mais, menos, depende do objetivo da pessoa, depende da genética. Você vê gente que está insistindo ali, né? Às vezes eu falo isso para os alunos da consultoria. Ele fala assim, pô, Leandro, eu quero competir na categoria tal, mas a sua linha não é essa. Às vezes a sua genética de ganho de massa muscular, até onde a gente viu, não é boa. Então assim, não é melhor escolher outra coisa? Vai ficar dando cabeçada aí? Então, vamos colocar que esses 20 miligramas por dia aí é algo que é ok, assim, é ok. Não costumo usar insulina, tá? Porque estraga um pouco de linha de cintura. Então, às vezes, soma com algum GH, alguma coisa assim para melhorar a qualidade da pele. Mulher usa muito GH para isso. Às vezes não é nem o efeito estético por si só, lipolítico. É para melhorar a pele, cabelo, unha, que acaba sendo agredido por causa do uso dos esteroides. Então, às vezes usa lá, por exemplo, 3 UIs por dia, 4 UIs por dia, alguma coisa assim. Às vezes até menos, 2 UIs, enfim. Hormônios da tireoide costumam utilizar? Normalmente não. As wellness um pouquinho mais, as biquínis normalmente, né, já tem uma linha mais magrinha, então já consegue chegar naquela condição sem adicionar muita coisa. Agora, na questão dos homens, vamos dividir aqui umas categorias onde a pessoa é mais slim, né, um pouco menor. Então, por exemplo, um clássico, aí você vai falar, pô, Leandro, mas os caras do clássico estão muito gigante, mas comparado com o Open, ou com o 212, o clássico ele tem menos volume muscular, assim como o Men's Physique. Então a gente vê ali, por exemplo, um clássico, um Men's Physique, tomando algo assim, vamos colocar em grama, tá? 1 grama na semana. Logicamente o uso é constante, certo? Blast Cruise, que eu já expliquei aqui no canal, lembra de procurar no YouTube mais temas se tiver qualquer dúvida. Blast Cruise é um protocolo competitivo. E no Blast Cruise, né, num cruise, normalmente o pessoal vai ficar ali entre 200 a 400 miligramas por semana, normalmente de texto, né? Ou entre 200 a 500, alguma coisa assim. E quando se fala de um blast, normalmente sobe para 1 grama, 1,5 grama, que é próximo de um campeonato. E aí se usa estano, usa masteron, primobolan, testosterona. Vários utilizam alguma droga de pré-treino, que pode ser a própria Ox, que às vezes é um hemogenin. Fazem o uso de hormônios da tireoide bastante, tá? Por quê? Acelerando o metabolismo e comendo mais, a pessoa consegue comer mais, vai ter um físico mais nutrido, né? E consegue continuar perdendo gordura. O GH, várias pessoas competem sem GH, mas algumas sim, colocam lá 4 UIs por dia, alguma coisa assim. Insulina,
pouco mais difícil, mas alguns vão colocar, mas às vezes pouca coisa. Às vezes coloca de uma rápida, coloca um pouquinho da lenta e um pouquinho da rápida. De novo, tá, pessoal? Eu tô falando de uma coisa genérica, pelo amor de Deus. A gente vê gente competindo com muito pouco e vê gente exagerando que não entra nem no top 5. De novo, a questão da genética. Vocês sabem disso, né? Tem cara que tem genética sensacional. Né? O cara come esfirra do Habib's e tem shape. Aí você fala, como é que... Aí não, eu faço dieta todo dia e eu não chego na metade do cara. Então, quer dizer, é um absurdo de genética. Logicamente, o trabalho duro em cima da genética forma campeão. Então, ninguém vai desmerecer, não, tá? O trabalho dos meninos. E das meninas também. Quando a gente vai falar de uma categoria maior, por exemplo, um 212, ou um atleta open mesmo, a gente começa a ver mais quantidade. Normalmente, né, na verdade, é feito um blast cruise, ou seja, o uso é constante. Mas no cruise, normalmente, ali já é 500 mg de testosterona para cima. Porque para manter aquela quantidade de músculo, uma dura na semana já não segura muito bem. Né? Então, normalmente, parte-se para 2 duras ou alguma coisa assim. Logicamente, tem gente que usa uma, tá? Né? Não precisa ficar falando isso toda hora, né? Vocês não vão ficar me crucificando aqui, que cara tal, não tem como falar todos os caras, tô falando geral. Então, uns 500 de texto acaba indo diretão. O uso do GH, quando o cara tem um dinheirinho, acaba indo diretão, tá? 4, 6, 8 Is por dia. Insulina também acaba sendo utilizada. Normalmente a combinação, né, de uma insulina lenta com alguns picos rápidos durante o dia. Hormônios da tireoide normalmente acabam sendo constantes também. Então você faz uma TRT+, vamos colocar assim, na tireoide. Então quer dizer, dá para entender porque o pessoal envelhece mais rápido, né? Você consegue ficar claro isso. É testo alta direto, que já estimula a tireoide a funcionar melhor. Aí joga a tireoide em cima. Então quer dizer, o GH é anti-age. Sim, mas nesse cenário não. Mas o efeito estético do GH não é tão alto. Mas quando é somado com a testosterona dá muita diferença. Então normalmente é isso. E aí se dá aquelas porradas, né? E aí uma porrada, normalmente vai fazer um off, então aumenta um pouco a testosterona, vai para 750 miligramas. Normalmente 1 grama, eu não vejo muito pelo menos, não escutei falar muito, mas uns 750, dali para frente o custo-benefício começa a ficar meio ruim. Só que aí você joga mais 500 de DECA, 750 de DECA, mais 100 miligramas de hemogenin pré-treino, e aí você vai somar 700 miligramas na semana, ou 600 se o cara treina 6 vezes por semana. Então você começa a olhar doses aí de 2 a 3 gramas por semana de esteroides. Fora os hormônios da tireoide, que eu prefiro não comentar as dosagens, mas que a gente vai entender aqui como uma dosagem levemente suprafisiológica, isso vai bater no exame de sangue. GH, nesse momento, também é utilizado em doses maiores, até mesmo porque o GH, não é tão falado isso, mas ele ajuda muito na recuperação de lesão, na melhora articular. Então imagina um cara que está treinando muito pesado, a força aumentou demais. Então ele usa o GH até mesmo para prevenção de lesão. Por ele aumentar o uso do GH, ele pode ficar diabético. Então ele aumenta o uso da insulina também, que eu prefiro não comentar a dose de insulina. Então um GH, às vezes a pessoa vai tomar 8I, 12I. Lógico que você vê alguns exageros, assim, exagero entre aspas, né? Logicamente não vou ficar aqui crucificando, porque não faz sentido nenhum, né? Não para esse vídeo pelo menos, não para esse vídeo. Então você vê lá doses de 20, 30 UI por dia, a gente já ouviu falar, mas não é o usual, assim, a maioria é entre uns 8 a 12, e aí compensa isso na insulina, tem mais a tireoide, tem mais 2, 3 gramas de hormônio. E aí tem gente que acaba usando às vezes muito estimulante, então quer dizer, é bastante coisa mesmo. E quando vem para secar, é mais ou menos por aí, só que a escolha das drogas são outras, né? Então o GH, a tireoide, a insulina acaba se mantendo, mas aí para secar a pessoa acaba utilizando estano, testosterona, trembolona, mas são doses assim, 2, 3 gramas. Aí a gente escuta aquelas coisas mais altas, né? Já tomei 4, 5 gramas, mas sabe aquele meia dúzia no Brasil, ou pelo menos até onde eu sei, poucas pessoas no Brasil ficam nessa dose, e quando ficam por pouco tempo, porque acaba inflamando muito, intoxicando muito, então acaba que não é sustentável em longo prazo. Pô, Leandrão, mas como é que os caras aguentam tomar tudo isso aí, hein? Então, normalmente é associado a outras coisas, né? A gente não pode ser inocente para isso. Com tudo isso de texto, às vezes a pessoa pode aromatizar, provavelmente vai. Então usa um anastrozol, um exemestano, um letrozol, aí o humor do cara fica ruim, aí o CBD já não funciona mais, então ele tem que usar um clonazepam, não consegue dormir, então tem que usar um zolpidem junto, aí não consegue comer, usa alguma coisa para acelerar o processo de digestão, para aumentar a fome. Muitos atletas fumam maconha, porque aí já ajuda a relaxar, ajuda a aumentar a fome. Hoje menos, mas de vez em quando a gente escuta, você quem toma Potenai, toma estimulantes, né? Normalmente menos hoje, verdade, felizmente. Mas existem outras associações que precisam fazer para sustentar esse cenário. Então é importante você saber disso, porque às vezes você vai ver a dose
que a pessoa está tomando, está lá assistindo um Monstercast, abraço pro Ed e pro Superman, que são maravilhosos. Só que às vezes a pessoa ali comenta a dose do esteroide, mas não comenta o que precisa usar para conseguir aguentar aquilo, entende? Então não se empolguem, porque o buraco é bem mais embaixo do que vocês imaginam. Eu estou no meio, vale lembrar. E às vezes chega algumas coisas em mim, eu falo, caramba, impressionante pelo que eu estudo, tá? Você olha assim e fala, putz, essa dose, cara, sério? Então, é puxado, é pesado, principalmente essas categorias onde as pessoas são maiores. Se você quer competir, quer ficar um pouco mais saudável, vai em categorias menores, em categorias onde o volume muscular não é tão exigido. Lógico que tem que ver se o seu desenho combina, é complexo. Mas eu não estou aqui fazendo um desserviço, falando mal do fisiculturismo, não, eu estou falando da realidade. Se tiver qualquer atleta assistindo e quiser fazer alguma consideração, deixa aqui nos comentários. Se tiver coach assistindo, deixa aqui nos comentários. Se for bem pertinente, eu vou até fixar, né? Vou deixar um coraçãozinho, alguma coisa assim, tá? Eu vou deixar agora aqui um vídeo onde eu falo sobre o uso do IGF-1. Okay? Isso aqui é um caso à parte, né? Os atletas Open acabam utilizando bastante. E o IGF-1 é insulina como fator de crescimento 1. Então dê uma olhada nesse vídeo aqui que tá bem legal. É o Increlex, que talvez você já ouviu falar.